Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um de Glória em Glória com a Glória Paulo. Eu sou a Glória Paulo e eu vou falar sobre mais um assunto aqui que eu acho que é importante e peço desculpas por não estar a gravar no ângulo certo. Hoje vamos falar sobre uma grande mentira, que é que mulheres cristãs devem se apaixonar pelo jeito que elas são tratadas ou devem se apaixonar pelo que o indivíduo pode vir a ser. Eu me apaixonei por ele pelo jeito que ele me trata. Eu me apaixonei por ele porque ele tem um grande potencial. Ele vai ser um filho de Deus muito dedicado. Ele tem muito potencial, sério. Ele já é calmo, ele é educado, me trata super bem. É só uma questão de tempo. Eu acho que se eu ficar com ele, se eu lhe evangelizar, se eu cuidar bem dele, fazer tudo direitinho, ele vai se converter. Vai se converter pela minha influência. Porque eu estarei com ele, eu vou lhe apoiar. Tipo, não vou lhe deixar sozinho. Ele vai se tornar alguém que vale a pena. Ele ainda não é, né? Mas tudo carece de investimento, tem que investir nele. Eu não vou ser aqui insensível a dizer que não é difícil lidar com as questões do coração. Nós temos nossos sentimentos e sim nos apaixonamos pelas pessoas. Eu sou humana, como todo mundo aqui. Eu tenho sentimentos, já me apaixonei, sei muito bem como é que é isso. Mas eu vim aqui falar a verdade, doa a quem doer. É a partir daquele princípio básico. Quem não é visto não é lembrado. Quem é visto normalmente é lembrado. Então, normalmente quando uma pessoa se aproxima muito de nós, tem as características que nós estamos à procura, tem alguma coisa que nos interessa, ou sei lá, nos sentimos bem com essa pessoa, nós nos apaixonamos. Independentemente da religião, muitas das vezes do caráter, dos ideais, dos princípios, da vida que essa pessoa leva, nós podemos nos apaixonar. É uma coisa que pode acontecer. Então, nem todo sentimento deve ser considerado. Tu não tens que te apaixonar por um indivíduo, pelo jeito que ele te trata. Por dois motivos: hipocrisia e essência. Nós, mulheres cristãs, somos normalmente compatíveis com quase todo tipo de homem, ou grande parte dos homens. Por quê? Porque mulheres cristãs que realmente temem a Deus, mulheres cristãs de verdade, são mulheres que têm certas características atrativas. Nós somos mulheres que normalmente nos vestimos com decência, nos apresentamos com decência, sabemos servir os outros, sabemos cuidar de nós, nos preocupamos com questões familiares, queremos formar família, somos educadas. Há certas coisas que a gente não faz por simplesmente temer a Deus. Já nós obedecemos a palavra. E o que está na palavra é bom. Por pautarmos a nossa vida na palavra de Deus e a palavra de Deus ser boa, consequentemente, na maior parte dos casos, nós somos mulheres boas. Somos mulheres atraentes para homens que realmente querem ter esposas. Tanto que eu ouvi uma vez algumas pessoas a dizerem que no fundo, todos os homens querem uma mulher da igreja, porque a mulher da igreja é uma mulher boa. E isso faz com que a gente atraia o tipo de homem que a gente quer e o tipo de homem que a gente não quer. Eu digo que as mulheres cristãs têm que ter os olhos bem abertos e não necessariamente se entregarem pelo jeito que são tratadas, por causa do primeiro fator, que é a hipocrisia. Os homens mentem e mentem muito. Muito mesmo. Até os homens que estão dentro da igreja mentem. O que é que você vai esperar de um ímpio? Há homem que só está te tratar bem para te conseguir, não porque ele é uma boa pessoa. É por isso que nós não devemos andar ou viver com pressa. Nós temos que dar tempo ao tempo e ir olhando por cada situação da nossa vida. Um homem pode te tratar bem no princípio e depois te maltratar. Um homem pode esconder a verdadeira personalidade no princípio e depois se revelar. Então, um homem que está te tratar bem durante meses e tal, você tem que estar com o olho bem aberto, orar a Deus, pedir: Pai, por favor, me mostra a personalidade, o caráter deste homem. E Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. O que acontece é que muitas das vezes nós não queremos ver, mas Deus mostra. Normalmente as pessoas tendem a fingir ser o que elas não são para conseguirem uma coisa que elas acham que, mostrando quem realmente elas são, não vão conseguir. Então, muitas das vezes as pessoas mentem, mostram uma coisa que elas não são só para conseguir o que querem e depois se revelam. Um homem, sendo cristão ou não, cristão como ímpio, anyways, pode te enganar, te tratar super bem, só para te conseguir mesmo. O tratamento que tu recebes de um homem não pode ser o que vai te fazer ele aceitar necessariamente. Tem muitas outras coisas. Você tem que lhe conhecer, tem que dar tempo ao tempo, tem que orar a Deus, pedir para Deus te mostrar quem realmente a pessoa é, para Deus te dar paz com relação a um relacionamento. Você tem que depender de Deus, não necessariamente da pessoa, das características da pessoa, porque a hipocrisia existe. E segundo ponto, a essência.
que também está diretamente ligada à hipocrisia. Quando nós não estamos conscientes do pecado, do nosso pecado, nós agimos de uma forma. Quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Cristo, a nossa vida muda. A velha natureza morre e nasce a nova natureza. Um ímpio pode te tratar bem no princípio, mas a dado momento a velha natureza dele vai vir à tona. Um exemplo muito prático que eu sempre dou para as pessoas, de uma irmã cristã que insistiu e casou com um homem ímpio, e depois eles tiveram um filho e tal, as coisas até que estavam a correr bem, segundo ela, mas depois a criança fica doente, muito doente, e ela sempre orava, pedia que as pessoas orassem, as pessoas oravam e tal, mas o marido, por ser ímpio e nunca ter se entregado a Jesus de verdade, só estava lá por causa da mulher, queria levar a criança no quimbandeiro para saber o que estava acontecendo. Tá vendo? A essência dele, no momento de dificuldade, veio à tona. Não é que os homens cristãos sejam perfeitos, mas eles têm os mesmos princípios que tu, mulher cristã. Claro que até dentro da igreja nós temos que filtrar, porque tem chulo, tem homem que não gosta de trabalhar, tem muito homem preguiçoso, né? Tem mau caráter. Então, nós temos que ser guiadas pelo Espírito Santo. O problema de nos deixarmos levar pelo jeito que o ímpio nos trata é que um dia ele vai se revelar. Um dia a máscara vai cair, um dia ele vai ver que tu não vales tanto a pena assim. Os vossos princípios vão entrar em choque. Tu vais querer ir na igreja, ele se calhar vai querer ir no quimbandeiro. Tu vais querer esperar te guardar a impureza sexual, ele não vai querer. Vai colocar ideias na tua cabeça, Satanás também vai lhe pilhar. Enfim. Então, a essência é muito mais importante do que o que está a te apresentar agora. É muito mais importante tu te importares com um relacionamento desse homem com Jesus do que o jeito que ele te trata. Porque ele pode estar a fingir, ele pode estar a te mentir, ele pode estar a ser hipócrita. Um homem firmado em Cristo vai saber como te amar de verdade. E no momento da dificuldade, pode até querer fugir, pode até querer se desviar, mas pelo fato de Cristo ser a sua base, ele vai voltar para Cristo. Um ímpio não. Um ímpio no momento da dificuldade vai querer voltar na anguenda, vai querer voltar na farra, vai esquecer o jeito que te tratava, vai esquecer as promessas que te fez, vai esquecer que te chamava de meu amor, vai esquecer tudo. Entende? Então, nós mulheres cristãs não podemos cair nessa conversa falsa e mentirosa de que nós podemos converter e mudar homens e que nós devemos nos apaixonar só pelo jeito que nós somos tratadas, porque os homens mentem e as circunstâncias mudam, as pessoas, os homens se revelam. Então, é muito mais importante nós estarmos atentas àquilo que nós queremos realmente e àquilo que a palavra de Deus tem para nós, aquilo que o nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor tem para nós, do que aquilo que a gente acha bom aos nossos olhos. Todas nós queremos um homem que nos trata bem, nos dá flores, nos leva para jantar fora e tal. Mas a que custo você está disposta a comprometer aquilo que Deus tem para ti, para receber aquilo que você quer? Porque aquilo que você quer não é o que você merece muitas das vezes. Aí você quer ficar aqui, Deus quer que você esteja aqui. Mas você não tem como chegar aqui onde Deus quer, porque você está a flertar com alguém aqui embaixo que não tem nada a ver contigo. Não é sobre tratamento apenas, é sobre essência. É sobre base. É sobre onde este homem que está atrás de ti, mulher cristã, está firmado. Está firmado em Cristo ou não? É um homem que te respeita ou não? É sobre o homem ter mais interesse em Cristo do que em ti? É sobre o homem te enxergar como realmente a palavra de Deus diz, não como um par de coxas apenas. Porque os homens normalmente são conquistadores. Há homem que não te quer porque quer te honrar, quer te tratar bem. Há homem que quer te conseguir porque é mesmo só esse o objetivo dele, porque és um troféu que ele vai conseguir, depois vai pegar, vai colocar na estante e nunca mais vai fazer com ele nada. Antes de terminar o vídeo, eu queria muito tocar nisso. Por que os namoros evangelísticos não funcionam? Porque nós não somos Jesus. Nós não pagamos o preço de Jesus e nós não somos tão importantes como Jesus. O único que convence o homem da verdade, do juízo e do seu próprio pecado é o Espírito Santo de Deus.
você não vai fazer aquele moço estar convencido que ele está vivendo uma vida de pecado. Você vai evangelizar, claro, vais evangelizar, como todos nós fazemos, né, nas igrejas e tal, todo departamento de evangelismo. Mas para ele aceitar Jesus, tem que ser ele sozinho, tem que ser o Espírito Santo a lhe tocar. Não você a lhe falar que para namorar comigo tens que aceitar Jesus. Um dia você vai parar de ser suficiente e ele vai voltar para o mundo. Você não é suficiente para salvar ninguém. Você não fez o que Jesus fez na cruz. Você não é Jesus. Você não é o Espírito Santo. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Por isso que relacionamentos evangelísticos não dão certo. Porque o homem não salvou outro homem. Foi Jesus que salvou o homem. E a decisão de aceitar Jesus, de caminhar com Jesus, de se entregar para Jesus, é uma decisão pessoal. É pessoal, não se obriga, não se empurra, não se força, é pessoal. Nós também temos que escolher a Cristo, nós também temos que aceitar, confessar publicamente, temos que aceitar ser evangelizados e nos entregarmos para Cristo. Você não vai fazer isso. Aquele moço não vai mudar por tua causa. Aquele moço vai fingir, vai tentar se convencer que está a aceitar Jesus também. Mas no final, ele nunca fez por vontade própria. Por isso que muitas mulheres já se encontram em relacionamentos ou casamentos que ficam anos. O homem só se converte depois de 20 anos, 10 anos, 15 anos. Porque ela começou mal. Tu tens a oportunidade de não começar mal. Tu tens a oportunidade de fazer as coisas bem. E viver em paz. Deus tem um relacionamento de paz contigo. Imagina tu ires para a igreja com os teus filhos e tens que explicar para os teus filhos que o teu parceiro não vai à igreja porque ele não quer, porque ele não se converteu. Aí os teus filhos um dia podem te perguntar, podem te questionar. Então, se você tem a Deus, por que você aceitou ficar com um papai que não tem a Deus? O que você vai responder para os teus filhos? Vamos aprofundar mais neste assunto em outros vídeos, mas é sobre isso. Essa balela de que se ele te trata bem, fica, é mentira. É mentira, porque ele pode estar a te mentir para te conseguir apenas e ele não ama Deus, não tem Deus como centro. Ou seja, o tanto que você ama Deus, nem é 1% do que ele ama Deus, mas às vezes por carência, não queremos esperar, tristeza, pressão, nós queremos aceitar qualquer homem para satisfazer as nossas expectativas e as expectativas do outro. Mas não, esteja atenta ao caráter, esteja atenta as coisas pequenas, sinais de agressividade, mentiras desnecessárias, como ele lida com outras mulheres, a proximidade que ele tem com outras mulheres, como ele trata a família, os pais, os líderes. Esteja atenta a isso. E acima de tudo, ore a Deus para que Deus te dê paz num relacionamento. Se Deus não te der paz, não te metas aí. Não te metas aí. Mas ele até de Deus, ele se comporta bem, ele é bom moço, tipo, não tem mesmo nada de errado nem com ele, nem comigo, mas eu não estou a sentir paz da parte de Deus. Então sai! Tens mesmo que sair, não quero aqui ser dura. Tens mesmo que sair, porque Deus sabe. Deus sabe, Deus se calhar tem algo melhor, ou ele tem um defeito que você não vai suportar, então vamos obedecer a Deus. Para resumir, os ímpios não têm a mesma essência que tu, não têm a mesma base que tu, não têm o mesmo firmamento que tu, que é Jesus, não têm os mesmos valores, objetivos, normalmente a longo prazo, podem até ter os mesmos objetivos sociais, mas de propósito de vida, com um ímpio, não vai dar certo, porque vocês são naturalmente diferentes. Tu temes a Deus e obedeces à palavra e ele não. E isso é um problema que pode te fazer muito mal a longo prazo. E com homens cristãos, não é porque um homem está na igreja, que serve, que canta, que louva, que ele é o homem para a tua vida. Existem muitos fatores para se começar um relacionamento. Existem muitos fatores para, de facto, tu te relacionares com alguém. Vocês podem ter o mesmo firmamento, a mesma base, o mesmo centro de vida que é Jesus. E no final do dia, só tem mesmo Jesus em comum. Vocês não têm os mesmos objetivos de vida, não têm o mesmo propósito, não têm nem chamados que se complementam, ou são parecidos, ou são o mesmo. Não têm os mesmos objetivos sociais, por exemplo. Você pode querer morar fora e ele querer viver em Angola. É um problema. Por exemplo, tu podes querer estudar fora
e ele não tem paciência de te esperar. Então, não é só Jesus o fator para se começar um relacionamento ou para se estar num relacionamento. Existem muitos outros fatores. Existem muitos outros fatores. As coisas que tu gostas, os cantores que tu gostas, as comidas que tu gostas, os sítios que tu gostas, que ele pode não gostar. E defeitos de caráter que podes não suportar. Então, não é porque somos cristãos que vamos ficar juntos, vamos namorar, vamos casar. Não. Podemos não ser compatíveis. Podemos não ser o que o outro quer. E tá tudo bem. Mas essa balela de que, se te faz feliz, fica. É Satanás que disse isso. E isso está errado. Mais uma vez, mais do que ser bem tratada, tu tens que prestar atenção nas coisas que realmente importam. Que eu disse nesse vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por teres assistido. Peço que curtas, comentes, compartilhes. Gostaria muito de saber o que é que achas sobre o que eu disse e sobre este tema. E é isso. Muito obrigada. Beijinhos. Até o próximo vídeo.